Olá, turma do 7º ano, nosso capítulo 6, né? O nosso capítulo 6, gente, ele trata de um assunto que a gente já discutiu muito sobre direitos e deveres, né? Então, a abertura da página do capítulo fala sobre isso, promove um momento de discussão e respeito do tema direitos e deveres. Você observa que a menina está arrumando a cama, né? Então, o que vocês acham que, né, parece, olhando para a menina, parece que ela está gostando, né, ou não, né, pela fisionomia dela, é claro que ela, né, é prazer arrumar, tem que ter prazer para arrumar seu quarto, né? Ninguém gosta de ver na sujeira, ninguém gosta de ver na bagunça, né? Então essas atividades que a menina está fazendo é um dever. E isso aqui é importante a gente explicar por que é um dever, a importância de ajudar nas tarefas de casa, né? Porque vai lhe proporcionar um ritmo de responsabilidade no seu dia a dia. Então, essa necessidade básica das pessoas, como saúde, alimentação, educação, estão relacionadas aos nossos direitos e deveres, né? As crianças que passam por dificuldade não têm esses direitos respeitados, né? Muitas crianças passam fome, não vão à escola, nem a médico, sofrem maus tratos, são obrigados a trabalhar. Então a gente precisa refletir sobre isso, como é possível ajudar a mudar essa realidade, né? Então tem muita campanha humanitária. Então, antes de a gente iniciar, vocês iniciarem a leitura sobre a Declaração Universal do Direito da Criança, da Unicef, né? Esse texto, ele conversa com a gente sobre o que nós acreditamos ser necessidades básicas de um ser humano. Ele vai nos levar a refletir sobre o que fazem diariamente, como comer, tomar banho, estudar, brincar, todos vocês como criança, enquanto criança, né? Então, aqui a conversa é falar sobre esses respeitos que devem ter uns aos outros, né? Ouvir atentamente o colega, esperar a vez para se expressar, coisa que vocês, né, na aula a gente consegue perceber que todo mundo fala junto ao mesmo tempo, eu fico doidinha. A Vitória fala um de cada vez, né? Fala um por vez, né? Então, durante a leitura, durante a nossa conversa, há necessidade, né, de inferir o significado de algumas palavras, né, com base na leitura de vocês, até para vocês poderem entender. Então, é preciso, para essa leitura, um dicionário, tá? Então, vocês vão ter que pegar o dicionário para pesquisar algumas palavras. E para as atividades, vocês vão ter que retomar a leitura de cada um dos princípios, né, que está aí na Declaração Universal dos Direitos das Crianças da Unicef. Então, gente, permita que eu exponha uma impressão, né, sobre essa atividade, né, e que vocês possam responder, né, bem, digamos, deixa eu ver aqui, se está aqui, essa tirinha aqui. Vamos lá. Eu vou quebrar um pouquinho o ritmo da coisa. Essa tirinha 6 aqui. Observa aqui, ó. Me empresta o lápis da cor de pele? Qual? Existe diferentes cores de peles? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, vamos questionar o contrário, né, do personagem Otto. Ele já tinha parado para pensar no conceito de pele? Será que ele tinha pensado? Não, né? Então, a gente tem que compartilhar essas nossas opiniões e concluir que somos levados a acreditar que existe apenas uma cor de pele em virtude de um costume social. Mas que isso não é verdade, pois cada pessoa vai apresentar uma tonalidade de pele diferente e todas devem ser respeitadas igualmente, né? Todas devem ser respeitadas igualmente. Nesse capítulo 6, nós vamos estudar sobre preposições. Nós vamos precisar olhar para as preposições. Eu vou fazer um comentário, né,
do capítulo 6 todinho, ele fala de regulamentos, vocês vão responder sobre isso, sobre essas questões. E nós vamos falar sobre as preposições, está lá na página 74 e 75. Na página 74 e 75, na verdade vai até 78, né? Vocês vão ver que as preposições, ela é vista de forma isolada, ela tem que ser fora de um contexto, né? Fora disso, ela não apresenta sentido próprio. Porém, quando nós enunciamos, né, colocamos ela dentro de um enunciado, elas têm uma variedade muito grande, né, de significados, de relações semânticas, do ponto de vista de como essa preposição pode ter diferentes relações de sentidos, né, dentro de uma oração, né, se ela precede ou não o sujeito, alguma coisa assim. Então, por exemplo, quando eu digo lá, está na hora de a professora marcar a prova, está na hora de ele comer, né? Então, quando eu faço a utilização, né, e aí convém comentar aqui, que no padrão culto da língua portuguesa não se deve fazer a contração da preposição de com o pronome pessoal que exerce a função de sujeito ou com o artigo que precede o sujeito, né? Então, está na hora de a professora marcar a prova, está na hora de ele comer, né? Essas construções da língua portuguesa, elas são do nosso dia a dia, são as nossas combinações. Então, quando vocês forem ler o capítulo, começar a estudar sobre isso, nós vamos falar daqui a pouco mais a respeito de preposição, essa diferença entre de encontro a e de encontro de, né? Quando visitei Mário, fui ao encontro dele, né? Ao encontro de aproximar, né? Ser favorável. Naquela aula, minhas ideias foram de encontro a da minhas colegas, né? O de encontro é choque, é oposição. Então, portanto, o uso dessas preposições, dessas expressões, vai depender do quê? Do contexto que elas são empregadas, né? Então, isoladas, sem contexto, elas não têm significado, não têm sentido próprio. Mas quando nós a colocamos dentro de um contexto, elas vão passar a ter um conteúdo, né? Um sentido. E aí vem toda essa construção da proposta. Aqui na página 79 e 80 fala de um seminário, isso aqui não vai ser feito, né? Pode até ser feito depois. Na leitura 2, nós vamos falar sobre o conceito de anúncio e comentar com vocês os diversos projetos, né, que estão sendo desenvolvidos com o objetivo de combater a exploração do trabalho infantil. Também nós já fizemos alguns trabalhos sobre isso, né? A gente vai tentar explicar que existem ações de órgãos públicos e privados que trabalham nesse sentido em todo o país, e a gente precisa conscientizar que o apoio e o auxílio da sociedade para denunciar esse crime é extremamente fundamental, né? Vamos explorar a imagem com vocês desses elementos visuais que aparecem, essas peças publicitárias que aparecem, né, no capítulo 6, como o caso do anúncio, né, dessa carvoaria aqui, né? Observar bem qual a imagem traz um menino saindo do topo de um monte de carvão, usando os travessões do texto verbal como escada, né? Então, a ideia central desse anúncio aí é incentivar a denúncia a fim de combater o trabalho infantil, tirando a criança dessa situação, né? Então, tem muita atividade, tem muitas instituições que estão aliadas à conscientização da sociedade em relação a problemas sociais. Então, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. E ele vai regulamentar a relação entre empregados e empregadores.
Já a Procuradoria-Geral do Trabalho de cada estado, né, é um ramo do Ministério que vai desenvolver geralmente as mesmas funções, mas direcionadas para cada estado. Então, neste caso aqui dessa propaganda é o estado de São Paulo, né? Então, tem uma atividade de pesquisa mais adiante que nós vamos fazer junto com geografia, que é uma proposta da relação no site da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? E nós vamos falar sobre o gênero anúncio, que é o gênero que trata do capítulo 6, né? Que é o gênero anúncio, anúncio de propaganda que está aqui. Mais adiante, a gente trabalha com o conceito de polissemia, né? Na página 85 e 86. Então, a gente tem diferenças para entender polissemia e homonímia. Apesar de parecer ser a mesma coisa, é possível reconhecer que os homônimos perfeitos, né, pelo fato de serem palavras idênticas, porém de origem diferente, mas que convergiram gráfica e foneticamente, né, como a forma verbal mata, do verbo matar, e o nome mata-bosque. Essas palavras são homônimas, mas não polissêmicas, né? Polissemia é o sentido, né? São vários sentidos. Então, pois, apesar de terem grafia e pronúncias idênticas, não há relação direta entre elas, né? Uma é matar, do verbo matar, e o outro é bosque. Então, a pronúncia é idêntica, não há relação direta entre elas, nem semântica, nem historicamente, dentro da origem da palavra. Já as palavras polissêmicas costumam resultar dos diferentes significados que vão sendo atribuídos a uma palavra ao longo do processo evolutivo da língua. Então, a gente vai ver vários exemplos com a palavra boca, né? Observa a relação da abertura do capítulo, né? Quando ele começa a falar sobre, né, o estudo disso, do espaço. Então, expressando espanto, ela ficou de boca aberta com a notícia, né? A boca da garrafa trincou, o orifício de abertura. Isso nós já fizemos, né, um estudo quando nós estávamos falando sobre dicionário, né? Então, na página 87 a 89, nós vamos trabalhar com isso, né? Nós vamos defender aí, né, dependendo da abertura da boca, no momento da pronúncia, os ditongos abertos e os ditongos fechados. Os exemplos do ditongo fechado: fez, canteiro, noite, deusa, né? E nós vamos também comentar o acento gráfico de uma palavra sempre usada, colocada em uma sílaba tônica, né? Palavras como véuzinho, papeizinho, viuvinha, que tem ditongo aberto em sílaba não tônica e, evidentemente, não são acentuados. Na página 90 e 91, né, tem uma produção escrita do anúncio de propaganda, nós também não vamos fazer isso agora, né? E aí nós vamos para o exercício fechando o que eu estudei dentro desse capítulo. Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que nós vamos trabalhar. Eu vou pegar o assunto preposição. Eu falei para vocês que ia pegar preposição, polissemia, acentuação de tongos abertos e fechados, né? Para trabalhar esse conceito, essa discussão, né, mais aprofundada para vocês poderem fazer os exercícios do capítulo 6. Eu estou só fazendo a abertura disso, do capítulo, né? Já vou liberar esse áudio, essa gravação para vocês e vou montar, né, um vídeo somente sobre esses assuntos, explicando com o mapa mental, trabalhando o conceito das preposições, ok? É só um breve comentário do que nós temos no capítulo 6. Beijo, beijo, beijo.